O assunto tem sido o STF, que está tentando invadir competência e, de fato, estão tentando encurralar o presidente Bolsonaro. O Procurador-Geral da República já se posicionou e disse que não existe crime contra o presidente Bolsonaro. Isso, é claro, que os irritou. Agora o general bate na mesa e conta toda a realidade a todo o povo brasileiro. Venha comigo entender o assunto. Hamilton Mourão, vice-presidente de Bolsonaro, defendeu a implementação do voto impresso auditável e proferiu críticas em direção a membros do Tribunal Superior Eleitoral por se manifestarem contrariamente à mudança, ou seja, contrário à vontade do povo. Nossos magistrados ultrapassam seu limite ao emitirem opinião sobre algo que não lhes diz respeito. O que diz respeito ao magistrado é fazer com que a eleição ocorra dentro das regras estabelecidas pelo Legislativo, afirmou o militar. Ainda na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, aceitou o pedido do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, também integrante da Suprema Corte, de inclusão das declarações do chefe do Poder Executivo no inquérito das fake news. A ação pode culminar em um processo criminal contra o nosso presidente. Com isso, Jair Messias Bolsonaro ser declarado inelegível. O general declarou que os integrantes dos dois órgãos do Poder Judiciário anteciparam posição com relação ao assunto. Se o Legislativo estabelecer que a regra eleitoral diz que o eleitor terá que plantar a bananeira na hora de digitar o voto, compete à Justiça Eleitoral assegurar que isso ocorra e não o magistrado interferir neste processo, ironizou Mourão. Já Bolsonaro, em tom sim de posicionamento, ele ironiza ministros do STF. Barroso e Moraes vão mandar quem aqui? PF ou Forças Armadas? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na manhã de quinta-feira ironizou possíveis diligências que os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, poderiam fazer contra ele nos inquéritos abertos. Em bate-papo com apoiadores em Brasília, o chefe de Estado ironizou uma eventual busca e apreensão em sua residência oficial. Será que vão dar uma sentença? Fazer uma busca e apreensão no Alvorada? Como fazem com o povo comum? Será que vão fazer isso? Vão mandar quem aqui? A PF ou as Forças Armadas? Baseado no quê? Ironizou. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu incluir o presidente Bolsonaro, como eu disse, no inquérito das fake news. A determinação atendeu a uma solicitação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Luiz Roberto Barroso, devido críticas do presidente do Poder Executivo ao atual sistema eleitoral. E esta ação dos ministros obrigou que o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, encaminhasse ao Senado Federal um pedido de impedimento do ministro do Tribunal Superior, Luiz Roberto Barroso. A denúncia foi encaminhada na última quinta-feira a Rodrigo Pacheco. A ação foi motivada por essa tentativa recente de colocar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como investigado no inquérito das fake news. A justificativa dada pelo PTB, dentre outras coisas, é a de que Barroso se utiliza de sua posição para descredibilizar o voto impresso. A legenda defende que o tema, que deve ser debatido no Congresso Nacional, órgão que detém a competência para isso, é que a discussão foge das atribuições das instituições do Poder Judiciário. O partido argumenta ainda que o ministro tem utilizado dos meios digitais do próprio Tribunal Superior Eleitoral para construir uma narrativa que tem como única finalidade macular a proposta de adoção do voto impresso e auditável, associando-o a fraudes ocorridas no processo eleitoral no passado. Ademais, a agremiação enfatiza que não cabe ao presidente do Senado impedir que denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal pela possível prática de crime de responsabilidade sejam lidas em sessão e encaminhadas a uma comissão especial para apreciá-las. Portanto, poderá resultar na configuração de crime de prevaricação, diz o partido em seu site oficial. O pastor Silas Malafaia usou suas redes sociais para fazer um desabafo contundente na última quarta-feira. Revoltado com a postura de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, Malafaia não poupou críticas aos integrantes das instituições. Ministros do TSE, cambada de tiranos, estão rasgando a Constituição. O senhor da ação penal é o Ministério Público.
Artigo 129 da Constituição Federal. Eles não têm poder para abrir inquérito contra ninguém. Forças Armadas já. O artigo 142 da Constituição Federal. TSE, verdadeiros ditadores da toga. Escreveu ele. Já no Instagram, Malafaia divulgou um vídeo em que critica tanto o TSE quanto o STF pela interferência em funções de outros poderes. Estamos vivendo um momento seríssimo no nosso país. A intromissão de um poder em funções de outros. Primeiro foi o Supremo Tribunal Federal, que abre inquéritos de fake news. Não pode, e eu vou mostrar. Já tínhamos um ditador da toga, Alexandre de Moraes. Agora vem o segundo ditador da toga, o senhor Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral. Abre um inquérito contra o presidente? Não pode. Eles acusam, eles investigam e eles julgam. Pior do que Inquisição, ditadura da toga das cortes superiores, desabafou Malafaia. O pastor ainda defendeu o voto impresso auditável, que é um assunto que tem sido repercutido muito nas redes sociais. Ironizou aqueles que exigem a comprovação de fraude das urnas eletrônicas. Eleição cuja apuração não é pública e o voto não é auditável já é fraude. Como provar fraude se a apuração é secreta? Isso é uma piada, é uma brincadeira. O que está em jogo aqui não é Bolsonaro, o que ele quer ou deixa de querer. O que está em jogo aqui é o voto de cada brasileiro, apontou ele. Malafaia aproveitou o vídeo para fazer um apelo ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, tudo tem limite. Chega, Forças Armadas para acabar com essa bagunça, essa bandidagem, essa safadeza contra a Constituição e o direito do povo brasileiro. Até mesmo Luiz Fux tenta de todas as formas agir contra a nossa nação. E eles tentam agora encurralar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mas é óbvio, ele deu um banho de água fria nos ministros, precisamente no ministro Barroso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já sinalizou a interlocutores que não vê cometimento de crimes por parte do presidente da República em seus ataques contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Aliás, os ataques têm sido recíprocos. O PGR não pretende entrar em confronto com Bolsonaro. O posicionamento de Aras é sem dúvida a primeira derrota do STF no embate anunciado com o presidente da República. Aras demonstra coerência. De fato, os crimes que devem ser investigados não foram cometidos pelo presidente Bolsonaro, que tem agido no limite das 4 linhas da Constituição. Mas o presidente já avisou, se agirem fora das 4 linhas da Constituição, ele terá que agir também fora das 4 linhas da Constituição. Todavia, o mesmo não se pode fazer com relação a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O esquecimento do deputado Daniel Silveira numa cela da prisão, mesmo com o pagamento da fiança. A arbitrada é um notório abuso e uma absurda ilegalidade. Pessoal, peço que você deixe a sua opinião nos comentários a respeito desse assunto.